Bom, no exemplo passado nós falamos no exemplo 35, nós falamos de diversos exemplos aqui, mas do conceito de programação orientada a objeto, que é um conceito muito importante, e o Python tem essa funcionalidade. E agora, nesse exemplo 36, nós vamos falar um pouco mais sobre classes e atributos de instâncias, né? Um pouco mais sobre atributos. Atributos de classes e de instâncias, né? Instâncias são objetos. Atributos de objetos são individuais a cada objeto ou a cada instância gerada, e atributos de classes são comuns a todas as instâncias ou todos os objetos gerados a partir daquela classe, né? Se o atributo é daquela classe. E esses atributos são gerados fora dos métodos da classe e são posicionados no topo da classe, abaixo do header, que é essa descrição da classe aqui inicial. Então, vamos pegar aqui começar por um exemplo aqui, né? Defino uma classe que chama A, e aí eu tenho um atributo dessa classe A que chama Azinho. Eu sou um atributo da classe. Crio uma instância X, um objeto a partir da classe A, instancio um objeto X da classe A e instancio um objeto Y da classe A. E aí defino para o objeto X que o atributo A é um atributo específico para a instância do objeto X. Então esse aqui nós temos um atributo para o objeto X. Então eu vou imprimir isso aqui. Este é um atributo específico para a instância do objeto X. Então veja que o X foi instanciado a partir da classe A, que tem um atributo geral, só que aqui eu defino o atributo do objeto, né? Agora eu imprimo o Y, que é um objeto instanciado a partir da classe A também, e peço para imprimir o atributo A desse objeto Y. E ele imprime o objeto da classe A. Eu sou um atributo da classe, né? Beleza. E peço para imprimir um atributo da classe A. Então A é a classe A, ponto, o atributo da classe A. Então, nós temos eu sou um atributo da classe. Então eu quero que imprima o atributo A da classe A. Agora, eu vou alterar o atributo da classe, né, que é a geradora dos objetos. E aí, mudando o atributo da classe, eu peço para imprimir o atributo A da classe A, e ele agora imprime, em vez de eu sou um atributo da classe, ele imprime eu mudando o atributo da classe. Então esse aqui é o atributo da classe A. E a instância, o objeto Y, o atributo A do objeto Y, como o objeto Y vem da classe A, ele também recebe atributo mudando o atributo da classe. No caso de X, não. Por quê? Porque o X ele tinha o seu atributo muito bem definido para ele. Esse é um atributo específico para a instância ou objeto X. Então, é isso aí. Atributos de classes e atributos de objetos são armazenados em diferentes locais. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nessa classe nós temos aqui o objeto X, o objeto Y e a classe A. Então a gente pode ver aqui, ó, os dicionários. Os dicionários, o que eles fazem? Eles imprimem print.x.dict, eles armazenam os atributos dos objetos ou classes, né? Então aqui nós temos que o objeto X, nós temos um dicionário com o atributo A, e nesse atributo esse é um atributo específico para o X. No objeto Y nós temos um dicionário vazio, porque o objeto não tem nenhum atributo, o objeto Y não tem nenhum atributo, e a classe A ela possui diversos atributos, inclusive esse A mudando de classe, né, no dicionário. Aqui foi a última atribuição. Então vejam aí que são armazenados em diferentes locais. Ok. Agora passamos para a próxima questão aqui desse exemplo, né? Você tem aqui
os robozinhos, né? Exemplo com atributos, nós tem as 3 leis da robótica. Vamos supor aqui que nós estamos criando a lei dos robôs. 3 leis. Então nós temos aqui uma tupla, né? 3 leis dentro da classe robô, que tem 3 elementos. Um robô não pode machucar o ser humano ou por inatividade deixar um ser humano se machucar. É um string. Um robô deve obedecer às ordens. Veja que esse string com 3 negócios permite o enter, né? Uma nova linha. Tudo é um string só. Um robô deve obedecer às ordens dadas a ele por um humano, exceto se a regra entrar em conflito com a primeira lei. Algoritmo é uma coisa legal por causa disso, né? Acho que as leis do Brasil deveriam ser feitas em forma de algoritmo, porque o negócio é tudo muito bem amarrado. E finalmente um robô deve proteger a sua existência, contando que tal proteção não viole a primeira e a segunda lei. Ô gente, governo brasileiro, todas as pessoas aí formadoras de lei, Planalto Central, Casa Civil, Ministério de Justiça, aprendam a fazer lei em forma de algoritmo, porque aí, em vez de ter 1.500.000.000 de leis, vocês vão ter umas 15 para o Brasil e acabou. Não precisa de todas elas muito bem amarradas. Enfim, continuando aqui, um robô precisa de 3 leis para sobreviver. E aí, dentro dessa classe robô, nós temos uma função de inicialização, self, nome e ano de fabricação. E aí ele recebe o próprio nome e o ano de fabricação. O que nós podemos ter também dentro dessa classe, né? Nós podemos acessar um atributo via um objeto ou pelo nome da classe. Então aqui nós criamos a classe e agora nós vamos fazer assim, for 2 elementos, né, número e texto. Isso aqui é uma função de enumerar em que o número é o índice, o texto é o valor, né? Em robô, com a classe robô, ponto 3 leis, o argumento da classe robô. Então eu vou instanciar print string número, que é um elemento, primeiro elemento, né, 2 elementos de uma iteração em uma tupla. Print número, ele vai, como vai fazer um loop, né, número mais 1, e vai receber o texto de cada um elemento dessa tupla. Então ele vai imprimir. Então ele imprimiu em termos de números aqui, né? 1, 2 e 3. Bacana. E aí, tem também como contar instâncias com atributos da classe. Então, primeiro você cria um atributo da classe, depois você incrementa esse atributo em 1 cada vez que a instância, o objeto da classe é criado, e depois você decrementa o atributo em 1 cada vez que a instância ou objeto dessa classe for destruído. Então vamos criar aqui um exemplo, uma classe C. Então já saímos dessa classe robô, criamos agora uma classe C. E aí, o que nós temos? Um contador, que é um atributo da classe, né? Esse atributo pode ser public, protected ou private, como a gente já viu. Tem a função de inicialização, e toda vez que ele é criado de inicialização, né? Esse atributo da classe contador é adicionado em 1, é incrementado em 1. E toda vez que um objeto da classe C for destruído, esse atributo da classe contador é decrementado em 1, reduzido em 1. Então, se o nome é main, ou seja, é o principal programa, X é um objeto que ele é instanciado a partir da classe C. Então, criei o X, né, a partir da classe C. Número de instâncias, transforma em string a classe C.contador. Y, cria mais uma instância a partir da classe C, número de instâncias. Depois deleta o X, número de instâncias, deleta o Y, e aí volta a estaca 0. Então você tem uma instância, criou o X, 1, criou o Y, 2, apagou o X, matou o X, 1.
eliminou o y, 0. Então isso aí isso aqui nós temos aqui um atributo dentro da classe, que pode ser incrementado ou decrementado. Nós temos também métodos estáticos, que não precisam de uma referência para um objeto. Então, nesse caso, usa-se uma palavra aí, né? Static method, em frente ao método, que adota uma sintaxe de um decorador, né? E aí são os métodos usados para acessar os atributos private dentro da classe. Então nós temos uma classe robô e aí um atributo privado dentro da classe robô. Então não é facilmente acessível. Só que dentro dessa classe nós temos um método que vai acessar esse atributo private por meio de um método estático. Assim você consegue acessar o atributo privado. Cada vez que o robô um objeto é instanciado ou é criado, você tem o atributo privado contador, ele é incrementado, e aí você tem também a função instâncias robô, que é uma função dentro da classe, né? E essa função retorna robô.atributo privado contador. Então é uma instância que é uma função dentro da classe que retorna uma variável privada. Então se o método é o principal, imprime robô.instância. Ele vai imprimir o valor do contador. Beleza. 0. Depois, x é uma instância, uma nova instância dessa classe robô. E aí, x, como é um objeto do tipo robô, chama a função desse novo objeto instância robô. A instância tem acesso à variável, ao atributo private, a instância tem acesso. E ela aí retorna o valor, e aqui eu peço para imprimir. Y é mais uma instância, ou mais um objeto da classe robô. E eu peço para imprimir x.instância robô, seria x ou y, e robô.instância robô. Então vamos ver esse teste aqui. 0 aqui no x, print 0, robô, 0, depois tem o x, cria, você tem o 1, depois cria o y, o x imprime a instância do robô, porque aquele novo objeto y com a função do objeto x, né? O x também mostra o valor do contador, né? Isso é de propósito, sim. E no final você imprime as instâncias do robô, da classe robô 2. É isso mesmo. Ok. Nós temos também os métodos de classe, usados para montar métodos, né? Criar métodos que criam métodos. Você tem aí a decorador class métodos, e não são limitados a instâncias com métodos estáticos, mas são limitados apenas no escopo da classe. Então aqui nós temos o que? Uma classe robô e um atributo private contador, uma função de inicialização, que toda vez que ele é inicializada, esse atributo private é incrementado em 1, e nós temos uma função que recebe como argumento a classe, e ele retorna a classe, ele se auto-retorna, sei lá, é uma função que retorna a classe, né, uma referência à classe criada, e o atributo da classe, um atributo private da classe. Então, usa esse método estático, class método aqui, esse decorador da função instância robô. Então aqui nós temos inicialmente robô.instância, você tem a instância robô aqui, a função instância robô retorna a classe, né? E aí imprime a instância do robô
do objeto x, então ele é criado aqui, depois o y de novo. O que nós temos? Ele retorna o tipo além do contador privado, ele retorna o tipo de elemento que é um elemento, que é um objeto da classe robô, né? Então ele retorna aqui o tipo de elemento, que é o método estático, o método classe método, o método da classe, né? Nós temos também uma classe de fração, redução de fração, por exemplo, usando o maior divisor comum. Então vamos ver essa classe aqui, classe fração. E aí a gente vai usar esses métodos que a gente aprendeu, o método estático da função e da classe. Tem uma classe fração que recebe como argumento um objeto. Tem a função inicial, de inicializadora, né, que recebe n e d, ok? Numerador e denominador. E aí a função inicializadora define self.numerador e self.denominador é igual a fração, a classe, ponto reduz, que é a função que ele vai chamar aqui, reduz aos argumentos no n e d, que ele vai reduzir os argumentos que forem passados aqui, e esses argumentos que forem passados aqui na inicialização vão para a função reduz. Na função da classe, né, um método de classe definido, a função reduz, você tem a própria classe, né, dois elementos, n1 e n2, aí a função g chama a classe ponto uma função MDC, que é o mínimo divisor comum, com dois argumentos que forem passados, n1 e n2. Então voltamos aqui no método estático da classe, que define a função MDC, que recebe dois parâmetros, A e B. Então esses N1 aqui são sobrepostos aqui, né, ao A e B. Assim como o N e o D vão para o N1 e N2, o N1 e N2 vão para o A e o B. Enquanto B não é dividido por zero, A e B recebe B e o A, o resto da divisão de B, e retorna A. A conta para definir aqui o menor divisor comum. Algoritmo é algoritmo, matemática, não é o objetivo aqui. E aí esse resultado retorna A, o valor de A, que é o valor retornado, né? Ele vem para o valor da classe e ele é armazenado aqui em G. E esse valor do A aqui, né, que é armazenado aqui em G, a função reduz, pega o valor de N1, faz o resto da divisão por G, e o valor de N2, o resto da divisão por G também. E aí o método reduz, ele vem aqui para a fração, daqui, né, ele retorna esse valor da função reduz para a classe fração, e toda vez que ela é inicializada com esses dois elementos, a função do self, dessa classe fração, retorna em forma de string, né, o numerador, o string do numerador barra o denominador. Então nós temos a fração 8 com os argumentos 8 e 24, que vai retornar o mínimo divisor comum entre 8 e 24, que vai ser passado para o x, e aí se imprime x. Função zona, né? Tudo isso para falar que o MDC, né, é 1/3. Reduzindo tudo, divide 8 por 8 dá 1, 24 por 8 dá 3, e a função é reduzida para 1/3. Beleza. Isso tem grande utilidade também em herança. Nós vamos definir aqui, por exemplo, uma classe pet com o método sobre, através de um método static method, que é um método estático dentro da classe. Esse método será herdado na classe cachorro e gato. Então vamos lá, criamos uma classe pet. Então você nunca viu um pet andando vivo na sua frente, mas você já viu um cachorro andando e um gato andando. Não é um pet, puramente pet, como um cachorro é um pet e um gato é um pet, mas um pet em si você nunca vai ver. Um pet nunca vai te morder, ou nunca vai ter pulga também.
Se é que vocês entenderam o conceito de classe e objeto, né? Então nós temos aqui classe pet, e o pet recebe um atributo da classe animais pets. E aí nós temos um método estático da classe, né? Uma função da classe que define sobre. E aí imprime essa classe é sobre, e aqui nós temos uma string formatada, é o formato.pets.nome. Então, pets.nome, e o nome está aqui, o nome do atributo da classe pet. Defino uma classe cachorro do tipo pet, né? Então aqui um tipo de herança, e gato é um objeto, é uma classe, subclasse da superclasse pets. Nome, o atributo nome, melhores amigos do homem, gato, gato. Gatos. Gato também é melhor amigo do homem, não tem nada a ver não. Então um objeto P recebe a classe pets, depois o P chama a função da classe, do objeto P, uma função da classe, né, sobre. Depois C, uma instância da instanciado, né, da subclasse cachorro, C sobre, e aí esse método estático não se aplica à instância, mas sim à classe. E g.gatos, g sobre. Então vamos ver aqui o que temos até aqui. Criei um objeto P do tipo pets, e o pets sobre, assim que ele é iniciado, o método estático, ele imprime isso aqui. Essa classe é sobre animais pets. Agora eu crio uma instância C da subclasse cachorro, e o C sobre, essa é uma classe sobre animais pets, sobre a classe, não sobre a instância, né? Não estou pegando um atributo da subclasse, em sim da classe, né? Assim como o G é uma instância da subclasse gatos, e G sobre, ponto sobre, mostra que essa é uma classe sobre animais pets. Beleza. Agora nós temos o método class método, o método da classe. Aqui nós vimos o método static método. Então nós criamos novamente a classe pets, e aí tem o nome animais pets, método da classe sobre, e aí nós temos uma alteração. Por quê? Porque essa função recebe como argumento a classe do objeto que foi instanciado, né? Então assim, essa é uma superclasse que recebe e tem uma função que recebe como argumento uma subclasse que foi gerada, por exemplo, né? Essa é uma classe, é sobre tal. Então nós temos aqui o formato class.nome, veja essa alteração, e aqui também. Nós temos subclasse cachorro, que é do tipo pets, e subclasse gatos do tipo pets. Então nós temos aqui a mesma coisa, e aí o método da classe, né, do objeto instanciado, ele vai se aplicar à instância agora. Então nós temos ali essa classe sobre animais, e a outra é a classe sobre melhores amigos do homem, e essa é a classe sobre gatos. Ok? Então nós temos aqui nesse caso o método da classe. Recebe como argumento a classe que foi criada. Aqui nós temos a classe cachorro, e aqui a classe gatos. E aqui recebe como argumento a classe. Nesse aqui nós não tínhamos como argumento, né? Na função sobre, não tinha nada de argumento. Ok? É isso aí.